E olha só, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, acaba de chegar aqui uma nota do STF que diz o seguinte, eu vou ler, aspas. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu presidente, ministro Luiz Fux, se manifestará nesta quarta-feira no início da sessão da Corte a respeito dos atos do dia 7 de setembro, fecho aspas. Os ministros do STF irão conversar por telefone ainda nesta terça-feira para avaliar uma possível reação da Corte ao 7 de setembro. No Supremo já há uma avaliação preliminar de que a fala de Bolsonaro não pode ficar sem resposta. Tá então, né, Zé? Olhos voltados amanhã aí de novo para Brasília, para a Praça dos Três Poderes, agora para o Supremo Tribunal Federal. Será do ministro Luiz Fux, o presidente, a resposta ao presidente Bolsonaro, hein, Zé? Eu prestei muita atenção aí à fala de todos. É incrível assim, a coerência, cada um com a sua ideia, com o seu argumento, mas há uma coerência. O Supremo está, de novo, hipertrofiado aqui na Praça dos Três Poderes. Mas eu insisto, eu fui um dos primeiros a cobrar isso e continuo cobrando, né? Esse silêncio ensurdecedor do Congresso Nacional. O Congresso, os parlamentares, né? A função dele é exatamente discutir, é a caixa de ressonância da sociedade. Lá, teoricamente, estão representando o povo, que a Constituição fala. Todo poder emana do povo que em seu nome será exercido. É uma democracia representativa, é assim. E no Brasil não está sendo representativa, é uma democracia direta. Através desta manifestação, a gente pode ver que há um divórcio muito pesado, muito sério, entre o povo e os seus representantes, né? O Congresso Nacional, que está calado diante dessa situação. E isso fragiliza o rei no jogo de xadrez, que é o presidente da República. Fica vulnerável ali, vendo o Congresso parado desse jeito. Essa semana será muito pródiga, muito debate, provocado exatamente pela fala do presidente, pelas manifestações. E é bom que o Congresso entre de uma vez por todas no jogo, no grupo, né? Sei que alguns partidos aí já vão, o Solidariedade vai se reunir na quarta-feira, vai discutir a possibilidade de impeachment, o PSDB também vai reunir a bancada, vários partidos vão se reunir e discutir. Gente, está na hora de entrarem na política, os políticos e o Congresso Nacional, que é o Congresso Nacional. É impressionante essa situação. Olha, Vitor, a situação do ministro Alexandre de Moraes está de tal forma assim deslocada que, veja bem, se for o argumento de que o Zé Trovão tem uma prisão decretada, né, está errado, porque o jornalista ele tem uma proteção, inclusive constitucional, de não revelar a sua fonte, né? Qualquer um pode entrevistar bandido e até com autorização da justiça. Você entrevista pessoas presas e pode sim fazer entrevistas quando ele está fugindo, não é proteção a bandido. Não houve uma proteção a um bandido, mas sim uma entrevista. E me parece muito estranho que o Zé Trovão tenha uma prisão decretada, que a polícia não encontra e que o jornalista conversa com ele, encontra o Zé Trovão. Então tem alguma coisa errada nisso. Já assim naquela linha de que a polícia, eu não vou atrás do Zé Trovão não, porque ele não merece, né? Então é por aí. Eu acho que chegou o momento mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal avaliar, se reavaliar, porque a imagem do todo da instituição está sendo deteriorada exatamente por conta de poucos ministros que ficam tomando decisões assim que não são exatamente constitucionais. Não adianta o presidente vir fazer um discurso, preciso prática. E o que o presidente Jair Bolsonaro falou no discurso dele? Arquivar esses inquéritos ilegais, soltar os presos, que para o presidente são presos políticos, né? E assim por diante. Acabar com esse negócio de tirar a monetização, que isso não tem nada a ver com eleição, com política, nós não estamos em campanha, e finalmente avaliar a história do voto impresso, do voto em papel.
E sei que você tem informação importante, né, Cris, sobre o caso do Oswaldo Eustáquio e, na sequência, já peço que você comente também essa promessa de resposta aí do ministro Luiz Fux. Sim, eu consegui falar com a esposa do Oswaldo Eustáquio aqui porque algumas semanas atrás eu vi algumas postagens deles divulgando que eles estavam no exterior. Ela confirmou. Oswaldo Eustáquio está no exterior, já passou por México, Costa Rica, ele está num trabalho, palavras dela aqui, consistente de esclarecer equívocos, pois lá fora tem-se a ideia de que é Bolsonaro quem está censurando influenciadores e ele tem explicado a verdade dos fatos. Inclusive, está levando para várias entidades conservadoras desses países por onde ele passa a informação sobre os nossos 3 presos políticos, que são o deputado Daniel Silveira, o ex-deputado Roberto Jefferson e agora o jornalista do Ceará, se não me engano, né, o Wellington Macedo. Enfim, aí eu concordo com o Zé, é extremamente estranho, mas talvez já não estranhemos mais, vindo do ministro Alexandre de Moraes, que se decrete prisão, que se dê ordem de prisão de um jornalista porque ele fez uma entrevista, seja de quem for. Isso faz parte do nosso trabalho, marcar entrevistas, ouvir as pessoas. O ministro, se não gostou, então que nos determine, enfim, judicialmente, né, nos processe por difamação, se ele acha que foi difamado. Eu não sei, a gente está falando de uma entrevista que a gente não viu o conteúdo. Então, mas mesmo assim, eu nunca vi ninguém mandar prender um jornalista por causa de uma entrevista que foi feita. Em relação aos ministros se reunirem, eu acho ótimo que eles se reúnam e eu espero que lá entre 4 paredes, os outros 9, né? Porque a gente precisa lembrar que o STF, nesse momento, tem apenas 10 ministros. Está faltando um para compor essa corte e o nosso caro presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não coloca em votação, porque ele permite que Davi Alcolumbre, lá na CCJ, não coloque em votação o pedido de sabatina do André Mendonça, que é o indicado do presidente para a vaga que abriu no STF. Então, que os outros 9 se reúnam e decidam se eles vão deixar a imagem do Supremo ser arruinada nesse tanto, porque a população aqui na Paulista, eu acho que em Brasília também pedia, salvem o STF. E quem pode salvar o STF nesse momento, que não os 9 ministros, os 9 colegas que estão vendo tantos absurdos, tantas ilegalidades sendo cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que essa reunião é importante, a gente precisa saber o que vai sair dessa reunião para ver se a gente aprova ou reprova a atitude também dos outros 9.